Frouxidão ligamentar. Será que realmente existe a frouxidão dos ligamentos, da cápsula, essa lacidez, essa flexibilidade que deixa a articulação instável? Será que isso existe e precisa ser tratado? Então, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Isso chegou para mim por um intermédio de um cliente meu, que ele falou isso mais de uma vez, eu falei, preciso fazer um vídeo para explicar isso para os pacientes, para eles entenderem o que realmente é ou não é essa história de frouxidão. Então, se você teve alguma lesão, algum trauma, alguma cirurgia, ou não, nasceu com uma certa lacidez e flexibilidade excessiva nas articulações, acompanhe esse vídeo que você vai entender a real causa, a origem, como que isso começou, qual é a avaliação certa, qual é o diagnóstico certo, qual é o tratamento certo, como que você deve pensar. Você vai responder todas as suas dúvidas nesse vídeo. Eu vou fazer o meu máximo nesse vídeo sobre frouxidão ligamentar. Se você não me conhece, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e ortomolecular, e toda semana, geralmente às terças-feiras, eu coloco um conteúdo novo no meu canal do YouTube. O meu único intuito, pessoal, com o canal do YouTube é trazer para vocês um raciocínio, um pensamento, uma mudança de paradigmas e crenças a respeito das dores e sofrimentos. Tá cheio de pessoas nesse mundo sofrendo com dor, com limitação, com queixa, por coisas bestas, bobas, discretas, que passaram batido numa avaliação clínica. É o que a gente chama de causa primária. A causa primária, o começo do problema, ele é sim possível localizar, ele é sim possível tratar, mas a maioria dos profissionais se conforta em simplesmente aliviar a dor. Não é meu trabalho. Então, se você quer saber como resolver as suas dores e sofrimentos, esse é o canal do YouTube e você deve se inscrever. Então clica no botãozinho se inscreve, você vai saber tudo sobre dor, exercício e lesão. Se você não é muito dessa praia, mas gostou do vídeo, dá um joinha, pelo menos um joinha. Se você dá um joinha, eu sei que esse vídeo te ajudou. O que eu quero saber é qual o conteúdo que resolve a sua dor, o seu problema, para poder fazer conteúdos para resolver esses quadros e não simplesmente ficar aqui jogando informação. Hoje eu trouxe um conteúdo muito legal sobre frouxidão ligamentar. E já começando no conteúdo, o que é frouxidão ligamentar? Para você entender, vamos pegar o ombro como exemplo, mas se aplica a qualquer articulação. Lá dentro da articulação do ombro existe um conjunto de tecidos que a gente chama de estabilizadores passivos. Passivos não quer dizer que eles não fazem nada, só quer dizer que não é através do músculo que ele funciona, vamos dizer assim. Então, esses tecidos, os tecidos cápsulo-ligamentares, então a cápsula é um balão, vamos imaginar um balão que dentro tem líquido. Essa cápsula é fininha, porém ela é revestida por ligamentos muito fortes, nem tão flexíveis assim. A cápsula, ela também não é das mais flexíveis, mas ela tem uma certa maleabilidade. Mas o foco da cápsula é basicamente manter o líquor e a certa, vamos dizer assim, congruência entre as articulações. Óbvio, isso também é uma propriedade de outros tecidos, como dos próprios ligamentos, como eu citei, e dos músculos. Então, a cápsula é um balão que é revestido por ligamentos. Essa cápsula tem um tanto que ela distende, o ligamento um tanto e o músculo um tanto. Tudo dentro de uma barreira fisiológica, tudo dentro do normal, tudo dentro de uma amplitude normal. Por exemplo, eu consigo fazer meu braço fazer flexão até aqui, eu não consigo ir mais do que isso, certo? Eu consigo fazer a abdução na horizontal até X angulação, não mais que isso, eu não consigo ir até lá do outro lado. Porém, você já deve ter visto pessoas contorcionistas que vão além disso. Então eles treinaram, eles condicionaram aquele tecido cápsula ligamentar, os músculos e as fáscias e todo o resto do corpo deles para ter aquela amplitude, ok? Depois eu vou explicar se isso é bom e se é ruim. Eu estou explicando o que é cápsula e ligamento, tá? Agora vamos para essa lacidez. Murilo, eu tenho frouxidão dos ligamentos, mas os ligamentos são frouxos. Imagine como se fosse um elástico de uma cueca. Sabe aquelas cuecas novas que você compra? Você compra uma cueca nova. Você estica, ela volta. Você estica, ela volta. Se você pega uma pessoa que tem lacidão ou flexibilidade ou frouxidão ligamentar, ela vai além do limite e isso não volta tudo. Porém, isso pode ser patológico, um problema, por uma doença, né? Uma doença, algum problema. A pessoa teve algum problema. Já vamos chegar no quesito desse problema. Como pode ser fisiológico dessa pessoa em adaptabilidade a outro problema. Então, a pessoa tinha um problema e isso criou uma adaptabilidade a ela, que ela compensou lá. Também já vou aprofundar esse assunto com vocês, tá? Como pode ser por um trauma. Então vamos pelo mais básico. Imagine que o meu ombro, a cápsula ela é assim. E aí eu fui lá e tive uma luxação, meu ombro deslocou, ele luxou. Quando ele luxa, ele vai anterior e inferior, a cápsula estica, os ligamentos esticam. E isso passa algumas horas, às vezes até dias, dependendo do quadro, mas geralmente algumas horas,
até você fazer ele voltar, né? Ir no pronto atendimento e fazer ele voltar à luxação. Nesse período, esse elástico, essa cápsula, esses ligamentos, eles se estiraram. E nem sempre eles voltam 100%, porque houve uma agressão do tecido, houve uma ruptura de alguns tecidos, algumas fibras ali dentro. Então isso vai dar uma lassidão, uma flexibilidade excessiva por uma luxação, que gera instabilidade, insegurança, falseio. Tá, doutor, eu luxei meu ombro direito no jiu-jitsu e realmente agora faz alguns movimentos que eu faço aqui em cima e eu sinto meio inseguro. É uma lassidão, é uma instabilidade, é uma frouxidão dos ligamentos, fruto de uma luxação, ok? Esse seria um ponto. Então imaginei que a cápsula estava assim, ela laceou e não voltou, ficou assim. Ela ficou maior, ok? Esse é um ponto por trauma. Porém, existem quadros, e aqui esse é um ponto importante que eu quero fazer vocês entenderem, que de acordo com a desvantagem biomecânica, você pode ter mais ou menos lassidão. Agora eu vou dar um exemplo em pé para vocês. Existem pessoas, agora usando o quadril, tá? Tô pegando exemplo. Quadril. Existem pessoas que têm a pelve, a região pélvica assim e outros assim. Outros têm ela mais fechada, outro mais aberta. Mais aberta. Não consigo mostrar no vídeo, mas rodada internamente, rodada externamente. Então imagine que a pessoa que tem a pelve mais para trás, ela vai ter a parte posterior da cápsula articular e dos ligamentos, mais rígida. A pessoa que tem, então, essa posição para trás, atrás vai estar mais rígida. Vou focar de pé de novo, ó. Assim, aqui os ligamentos e as cápsulas estarão mais rígidos e aqui eles estarão mais estirados. Então vai haver uma certa flexibilidade, frouxidão ligamentar, causada por uma desvantagem biomecânica, uma desvantagem da posição mecânica das articulações. É óbvio que essa desvantagem ela não é à toa, teve uma causa. Pode ser por uma má formação da infância, um trauma, alguma compensação neurológica, poderia criar aqui N possibilidades. Não é o foco do vídeo. Quero que você entenda, se a cápsula era para estar assim, e aí ela agora fez um movimento assim, ou um movimento assim, ou assim, ela vai perder estabilidade em algum ponto. Entendeu? Então, nesse exemplo em questão, aqui vai ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa lassidão dos ligamentos anteriores. Porém, como a coxa femoral ela é uma articulação que abraça o fêmur, não vai ter insegurança no fêmur. Não vai ter insegurança, ok? Já se isso for no ombro, a conversa já é diferente. Se isso for na lombar, a conversa é diferente. Eu quero que você entenda que a cápsula e os ligamentos, eles têm que ter uma posição X, neutra. Nem muito na frente, nem muito atrás, nem muito num lado, nem muito no outro. Se houver uma falha na mecânica do movimento, você pode estressar mais uma área, um compartimento dessa articulação, gerando dor, gerando limitação, gerando encurtamento num ponto e flexibilidade demais no outro, entendeu? Voltando lá no começo do vídeo, existem pessoas que treinam isso, mas isso são exceções. Olha, mulher, eu tenho muita flexibilidade no quadril. São exceções. Ah, eu nasci e o meu quadril é muito flexível. Não, pera. Talvez você tenha uma desvantagem biomecânica por uma coisa que você não sabe, que é possível tratar e que vai levar à frouxidão ligamentar. Acompanhou? É um conteúdo completo. É um completo. Aqui tem muita informação que talvez vocês nem consigam entender. Então, a cápsula, ela pode ficar com vantagem ou desvantagem em algum ponto. Isso impacta sobre os músculos. Da mesma forma, vamos com esse exemplo de novo? Aqui nessa posição, o quadríceps da pessoa, ele não vai ter tanto torque. Já o isquiotibial, muito torque. Essa desvantagem biomecânica músculo-esquelética também pode gerar estresse no quadril em alguns pontos, e menos em outros pontos. Pode gerar estresse, por exemplo, em alguns pontos na lombar e menos no abdômen, ou vice-versa. O que eu quero que vocês entendam é que todo paciente que tem instabilidade articular tem que buscar saber como está a mecânica dele para saber se tem algum músculo em desvantagem para que esse músculo seja trabalhado, para que esse músculo seja condicionado. Isso não é simples, não é fácil, não é qualquer profissional que vai fazer essa avaliação biomecânica refinada para te dizer, olha fulano, trabalhe mais tal músculo, diminua o estresse nesse músculo, faça exercícios assim que diminuem, por exemplo, tal fator. É difícil, isso não é fácil, tá? Eu atendo cadeias musculares, cadeias faciais musculares complexas demais.
E às vezes eu pego 1, 2 exercícios e oriento para o paciente. Cara, ele sente que ele não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer, Murilo? Porque está contra a fisiologia biomecânica que aquele corpo está adaptado. Frente a um problema, obviamente. Eu trato esse problema e oriento o exercício. Eu canso de ver pacientes que eu coloco um movimento X e eles não conseguem executar. Porque aquele corpo está adaptado a uma biomecânica disfuncional que vai estressar as articulações e gerar lacidez, flexibilidade excessiva da articulação, instabilidade, desgaste. É muito importante você entender que quanto mais uma articulação ela é móvel, então vamos imaginar que a cápsula tinha que ser assim do seu ombro, e agora ela está assim, independente do motivo, ela está toda lácida, toda frouxa, com qualquer espirro você luxa o ombro. O que vai acontecer? Cada vez que você movimentar o ombro, o atrito na cápsula, o atrito articular vai ser muito alto, o desgaste é maior. Então, pouco movimento articular é ruim, mas muito movimento articular também é ruim. Sabe aquela senhorinha que se curva e põe a mão no chão com muita facilidade? Ela tem excesso de flexibilidade do compartimento posterior da coxofemoral, geralmente, da articulação coxofemoral. Mas isso vai acelerar a artrose. E ela pode ter pouca flexibilidade e mobilidade da região da cápsula, dos ligamentos e das vértebras lombares. Entendeu? Esse é o problema que a gente não quer. A gente não quer muito lá e pouco aqui, a gente quer homogêneo. Tá bom? Esse vídeo ele é muito complexo. Se você já está gostando do conteúdo, clica para curtir, compartilhar com a sua família e se inscreve no canal, tá? Bom, aí você me pergunta assim, tá bom, doutor, eu entendi então que existe um problema na cápsula e eu tenho que manter essa cápsula estável. Por exemplo, nesse momento o meu ombro está com a cápsula normal. Quando eu fizer a flexão, ela vai alongar num ponto e voltar. Quando eu fizer a extensão, ela vai alongar em outro ponto e voltar. Conseguiu entender? Se eu fizer a abdução, ela vai alongar nesse sentido, imagina que ela está aqui. Ela vai alongar nesse sentido e voltar. Alongar entre aspas, né, pessoal? Ela estira, vocês devem estar entendendo o conteúdo, né? Quando isso se perde, esse controle refinado de movimento, por N fatores, sejam eles traumáticos, congênitos, né, congênitos, né, veio com a pessoa, ou por uma falha biomecânica, ou até mesmo por problemas metabólicos, que a gente pode explicar isso também, você vai ter um dano, entendeu? E é isso que você tem que procurar. Saber se tem frouxidão ligamentar, saber se tem desvantagem biomecânica ou não e corrigir isso na raiz. Vamos dar um exemplo metabólico. Uma pessoa que come tudo errado e tem um ácido úrico bem elevado. Ele pode ter inflamação crônica das cápsulas, não só do ombro, cotovelo, punho, sei lá o que deixa ela toda rígida. Então ela não vai ficar assim, ela vai ficar rígida. A hora que esse cara faz o movimento, o deslizamento é péssimo lá dentro, e fissura, pequenas rachaduras, rasgaduras, como diz o povo aqui na minha região, pequenas fissuras na cápsula, que vai levar a uma capsulite adesiva, por inflamações recorrentes da cápsula que agora se aderem. Então ela rasgou, inflamou e se aderiu. Entendeu? Acho que ficou bem claro. Problemas metabólicos são muito comuns, o paciente com uma série de problemas na linha alimentar que geram danos na cápsula, ok? Vamos falar um pouquinho de tratamento, pessoal. Todo vídeo eu tento trazer uma prática. Hoje talvez eu vou dar uma prática um pouquinho diferente para vocês, mas é porque o conteúdo ele é complicado. Daria para eu falar 1 hora sobre esse assunto, mas tento fazer um vídeo de 15 a 20 minutos. Para você poder melhorar instabilidade ou frouxidão ligamentar a nível do ombro. Como eu falei, você vai precisar saber qual músculo A, B, C ou D está em desvantagem. Eu não tenho como te dizer porque o seu quadro é o seu quadro. Mas exercícios isométricos que provoquem aquele músculo são super indicados. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fiz uma luxação anterior, que é a mais comum. A minha cápsula ficou lácida anterior. Um dos músculos que estabiliza isso é o bíceps. Outro músculo que evita que o ombro vá anterior é o infraespinhoso e o redondo menor. Né? Só um exemplo, que eles fazem rotação externa, então eles evitam um pouquinho a anteropulsão. Só um exemplo. Né? Exercícios isométricos para esses músculos vão ajudar. Então, você fazer, por exemplo, um simples exercício, vou dar um exemplo bem metafórico, tá, pessoal? Bem simplório. Imagina eu estou segurando aqui um peso, pode ser uma medicine ball. Conhece medicine ball, aquelas bolas de peso? Uma medicine ball, eu estou segurando ela aqui. E aí eu faço um movimento com o tronco. Então eu estou mantendo isometria do meu bíceps e do meu deltóide anterior. Isometria, eles estão parados, não há movimento. Isometria. E aí eu faço, por exemplo, um agachamento. Aqui não estou conseguindo fazer muito bem, mas só para mostrar no vídeo, tá? Eu estou movendo o meu tronco e mantendo o ombro estático. Então há um movimento na minha escápulo torácica e menos movimento na glândula humeral.
Então, o que eu estou fazendo? Uma isometria dos músculos que estão com desvantagem biomecânica, que estão fracos, né? Tem desvantagem biomecânica, estão fracos, estão envolvidos na luxação, e estou fortalecendo os músculos que dão suporte, os sinergistas. Então, vamos agora com o infraespinhoso. Imagina que eu estou com esse infraespinhoso do lado direito com alguma lesão. Teve uma lesão parcial e que deixou instabilidade na rotação. Só dando um exemplo. Eu estou aqui segurando um elástico, certo? Segurando um elástico. E na outra mão também estou segurando elástico. Essa mão eu mantenho parada em isometria e essa eu perturbo em vários vetores. Para que essa mão não se mova, eu perturbo. Quando eu perturbo com a mão esquerda, eu provoco essa região em isometria para que os músculos se mantenham estáveis. Então, estou fortalecendo os músculos isométricos, acessórios do movimento. É só um exemplo, tá, pessoal? É metafórico. A mesma coisa no quadril, a mesma coisa na lombar, a mesma coisa no joelho. O profissional que vai te atender, ele tem que entender essa biomecânica. Não é tão simples. Primeiro, ele precisa saber avaliar quais músculos estão em desvantagem ou em vantagem, quais estão hipossolicitados e hipersolicitados. Saber se essas origens, né, essa fixação desse músculo está normal. Não adianta você fortalecer um músculo que está com uma posição de origem e inserção disfuncional. Eu teria que te explicar isso também no vídeo. Saber se o controle neural desse músculo está bom. Saber se o controle vascular desse músculo está bom. Saber se esse corpo não está drenando fluxo vascular para outro tecido. Por exemplo, o infraespinhoso, esses músculos dessa região aqui, eles estão intimamente relacionados a órgãos que estão ligados à cervical. Por exemplo, a tireoide ou o coração e pulmão. Quero dizer que um paciente com problema pulmonar, ele pode ter uma insuficiência desses músculos na função neural, que se associado a lesões cápsulo-ligamentares pregressas, ele vai ter instabilidade e frouxidão ligamentar. Percebe a complexidade disso? Por isso que eu falei, essa aula poderia passar de 1 hora tranquilamente. Eu quero que vocês entendam que o tema frouxidão ligamentar ele é vasto. O ligamento só vai sofrer carga quando existir um problema. Porque, teoricamente, a carga deveria ter ficado no músculo e nas fáscias. Entendeu? A cápsula, o ligamento, eles têm uma amplitude limitada. Entendeu? A carga não deveria chegar neles. Então, quando existe uma capsulite, uma tendinite, já existe um prejuízo. Entendeu? A frouxidão é mais um prejuízo. Entendeu? É mais um prejuízo. Então, é muito importante vocês entenderem que fortalecer a isometria é uma boa, trabalhar as vantagens e desvantagens biomecânicas, fazer um alongamento ativo, não passivo, né? Fazer estabilização do segmento em questão, por exemplo, estabilização segmentar lombar, que não quer dizer que é ruim, é uma boa alternativa, né? O paciente às vezes tem uma desvantagem biomecânica muito grande que afeta a lombar. Vai ter músculos hipersolicitados, músculos hipossolicitados. Vai ter porções da cápsula articular com muita restrição e outras com muita flexibilidade. Frouxidão. Tá bom? Entenderam como é que funciona o conteúdo? Eu sei que existem várias causas para isso, eu listei até algumas aqui, mas muitas delas estão ligadas à condição de trauma, muitas delas estão ligadas a questões posturais, muitas delas estão ligadas a problemas viscerais, a órgãos, problemas das vísceras, tá? Não é tão simples explicar aqui, mas tem relações viscerais e tantas outras. Por isso que na minha consulta eu avalio a condição emocional, a condição nutricional, a condição energética e física. Os 4 pilares, a gente chama de método 4PSP. É assim que eu ensino os meus mentorados. Então, se você tem uma frouxidão ligamentar ou qualquer outro problema e dor, você precisa passar por esse processo. Se você tem dúvidas ainda, pode escrever aqui embaixo nos comentários, a gente tenta selecionar uma ou outra para responder. Eu não consigo responder todo mundo mais, tem muita mensagem chegando. Se não, me manda no Instagram, me segue nas redes sociais do Instagram. E se você ainda assim ficou com muita dúvida, marca uma consulta, seja ela online ou presencial. O diagnóstico é o mesmo, a conclusão é a mesma coisa. O tratamento pode diversificar de acordo com a sua necessidade. No mais, tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.